Estamos iniciando mais uma aula de ciência e hoje conheceremos melhor sobre o nosso planeta Terra. E eu começo perguntando, afinal, a Terra é redonda mesmo? O que você acha? Desde tempos muito antigos, já se sabia que a Terra era redonda, embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo. Mas ainda nos dias de hoje, persiste a dúvida. Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Essa concepção é basicamente uma construção intelectual humana e dificilmente se manifesta de maneira exata, de forma natural. O modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide, ou seja, é um formato quase esférico, mas com diversas deformações. Uma dessas deformações é a altitude e a profundidade, que não permite que o planeta seja exatamente redondo. Se imaginarmos a Terra vista de fora e em uma posição muito aproximada, veremos as diferenças entre as suas altitudes, as suas depressões e poderemos perceber até mesmo que o nível das águas dos oceanos varia muito de uma região para outra. Com o passar do tempo, foi surgindo cada vez mais a necessidade de descobrir informações sobre o planeta Terra. Daí surgiram os grandes navegadores, que saíram em busca de informações e conclusões sobre o planeta Terra. Após vocês obterem algumas informações sobre o formato da Terra, nós iremos reforçar os nossos conhecimentos através do estudo no livro de ciência, que será da página 24 até a página 27. Como vocês já observaram anteriormente e ouviram no vídeo, foi realizado todo um estudo, Foi buscado conhecer melhor o planeta Terra para assim chegar a algumas conclusões. Então, veja, antigamente ninguém sabia ao certo o que havia além da linha do horizonte. Quando as embarcações sumiam no horizonte, não se sabia até onde navegariam. Alguns pensavam que se chegaria ao fim do mundo. Outros explicavam mais detalhadamente: o mundo terminaria em uma grande cachoeira, onde a água do mar desembocava. Foi explorando os mares que no século XV, alguns navegadores europeus começaram a explicar os limites do mundo, conhecido por eles. Saíram da Europa e chegaram às Américas, que chamavam de Novo Mundo. Contornaram o extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico. Estava ficando cada vez mais claro que os limites do mundo eram diferentes do que eles imaginavam na época. Foi por volta de 1520 que ocorreu a primeira volta completa pelo mundo de que se tem notícia. A viagem feita em uma embarcação foi um marco para o conhecimento humano. Se um navegador podia sair de um ponto, navegar continuamente na mesma direção, contornar os continentes que encontrasse no caminho e, no fim, chegar ao mesmo ponto de onde saiu, isso indicava que a Terra era redonda. E é com essas informações, pessoal, que nós iremos realizar as seguintes atividades. Nessa página 25, na questão 1, você vai observar com atenção a imagem do planeta Terra visto do espaço. Depois,
no espaço em branco, você vai fazer um desenho dele, tá certo? Identificando os continentes, os oceanos e as nuvens. A gente sabe que os continentes mostrados no planeta Terra, não é isso? É essas partes que estão descobertas, não é isso? Descoberta sem água, tá certo? E a gente tem os pontinhos de nuvem aqui, como vocês podem observarem, né? Então, é isso, você irá fazer este desenho, tá ok? Logo abaixo, nós temos um desafio. Que desafio é esse? Você vai analisar os dois mapas dessa seção e compará-los atentamente. Que oceanos e continentes é possível identificar no mapa feito em 1545? Então, esse aqui, como vocês podem observar, é o mapa mundi, né? É através dele que nós podemos identificar os continentes, que são as partes descobertas, que não tem água. Podemos também identificar os oceanos, que são essas partes aqui azuis, né? Também podemos identificar os oceanos, como eu falei, os continentes. E é dessa forma que você vai comparar esse mapa mundi atual, né? Esse é um atual, com este daqui, feito no ano de 1545. Você irá fazer essa comparação. Quais são os oceanos que estão representados nele? A gente pode observar essas cores azuis que são a parte de água. Então, são os oceanos. Então, você vai comparar com o mapa mundi e você vai observar que oceanos está sendo mostrado. Olha bem direitinho para este, tá? Para o mapa mundi. Veja que eles estão na mesma posição, tá? Aí você vai dizer quais são os oceanos que está representado nesse daqui, ó, tá vendo, ó? Ok? E também que continentes você pode identificar nele. Aqui nós temos os continentes no mapa mundi, no atual, né? São essas partes aqui que estão descobertas, tá? Olha só. E você vai observar no outro mapa, o mapa antigo. Aqui nesse mapa antigo, onde tá os continentes. Ó. Que continentes são esses também? Tá certo? E você irá fazer essa comparação desses dois mapas, tá certo? Nessa página 25. Aqui na página 26, como a gente acabou de ler, como vocês acabaram de ouvir a minha leitura, e é claro que vocês também reforçarão lendo também. Aqui na questão 3 diz: leia os textos e conheça alguns exploradores da Terra e os locais por onde passaram. Depois, preencha as lacunas dos textos com os termos do banco de palavras. Nós temos um banco de palavras aqui, como vocês podem observarem, né? E nesta imagem, tá mostrando, tá certo? Essas setinhas estão apontando para, por exemplo, Cabo da Boa Esperança. E ela tá mostrando, tá apontando aonde é que está localizado este local, tá bom? Mas você irá ler os textos, pronto, desses navegadores. Por exemplo, Vasco da Gama, qual foi o percurso dele, né? Em que ano foi? Você irá ler o texto falando desse navegador, o percurso que ele fez, o ano que aconteceu esse percurso dele, tá certo? Tudo isso aqui, ó, tá? Tudo isso aqui fala do percurso de Vasco da Gama, que foi um dos exploradores, né, para se descobrir alguma coisa sobre o planeta Terra. E você, aqui tem as lacunas, onde você irá preencher, você irá completar com as palavras que estejam de acordo com esse texto, tá certo? Após, aí você irá ler o seguinte texto,
que fala sobre Fernão de Magalhães. Foi outro explorador também, outro navegador, tá? Aqui está mostrando no planeta, tá? Tá apontando as setinhas para os locais aqui, ó, tá vendo? Estreito de Magalhães, aí tá mostrando aqui onde é. No livro de vocês, vocês vão ver melhor, porque são as duas páginas juntas. Você irá preencher essas lacunas, tá? Com palavras, vai lendo o texto bem direitinho, prestando bem atenção nessas informações sobre esse percurso, o que foi que aconteceu, quando foi que aconteceu, né? Quando foi que Fernão de Magalhães fez esse percurso, o que é que ele encontrou, qual foi a descoberta dele, tá certo? Lembrando que você tem as lacunas aqui para você preencher com essas palavras aqui do quadro. Aqui der mais certo, aqui couber de acordo com o assunto. Ainda na página 27, tá certo? Aqui na página 27, aqui ainda é dando continuidade, tá? Ó aqui, ó. Agora aqui é falando de James Cook, que também foi outro explorador, né? Para se descobrir, para chegar a alguma conclusão sobre como era o planeta Terra. Leiam com bastante atenção essas informações. Quando foi que ele saiu? Em que ano foi? O que ele encontrou? Em que continente ele percorreu? Que continentes, tá? Onde foi que ele foi parar? Então, aqui também tem outra lacuna que você irá preencher com uma das palavrinhas lá da lacuna desse banco aqui com esse banco aqui de palavras, tá certo? Ainda temos outro explorador, né? Outro navegador que saiu para explorar, para buscar, né, conhecimentos sobre o planeta Terra. É o Roald Amundsen. Então, tem várias informações aí de aonde tanto ele percorreu, até onde ele foi, tá certo? E tem mais uma lacunazinha aqui para você preencher com uma palavra lá do banco, o banco de dados lá, tá certo? Então, leiam com bastante atenção. Tia não vai ler porque se estende demais o vídeo, tá certo? Agora, nessa questão 5 aqui, pessoal, nessa questão 5, disse assim: após ler os textos, complete o quadro resumo abaixo. Então, você já tem todas as informações aqui do navegador Vasco da Gama, de Fernão de Magalhães. Você também conheceu o navegador James Cook, o navegador Roald. Então, você vai completar esse quadro agora, de forma mais simples, né? Vai obter mais conhecimento, então vai ser mais fácil de você completar. Então, Vasco da Gama, qual foi o grande feito dele? Qual foi a grande descoberta dele? Então, tem dúvida? Então, vem aqui, onde está falando de Vasco da Gama, e vai buscar, vai procurar qual foi o grande feito, qual foi a grande descoberta dele, tá certo? E vai escrever logo aqui, tá certo? O grande feito é a grande descoberta. E em que ano ocorreu esse feito, essa descoberta de Vasco da Gama, tá certo? Da mesma forma, vai lá, agora Fernão de Magalhães, vamos lá, Fernão de Magalhães, qual foi o grande feito, né? Qual foi a principal descoberta dele? Escreve aqui, tá? Escreve aqui e escreve o ano em que aconteceu isso. Da mesma forma, tá? Você vai ler de novo aqui, onde está falando de James Cook, e vai descobrir qual foi o grande feito. O grande feito quer dizer a grande descoberta dele, tá? Aí escreva aqui e também o ano em que aconteceu isso. Tá logo bem aqui nos textos, tá? Essas informações tem que ler bem esses textos. Do mesmo jeito, da mesma forma, o outro navegador.
Roaldi, pronto, escreve aqui qual foi a descoberta principal dele e o ano. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa atividade de ciência de hoje, tá? Foram grandes descobertas, é uma atividade de ciência estudando o planeta Terra, né? Mas também com grandes informações, com grandes descobertas históricas, não é verdade? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, procura o professor no privado, tá certo? E após o término da sua atividade, tira foto e manda para o seu professor fazer a correção, ok?